a atual série de mensagens, Venha o Teu Reino. Estamos refletindo temas ligados ao reino de Deus ao longo das Escrituras. Falamos aqui sobre a realidade do reino, falamos sobre o reino e as pessoas, falamos sobre o reino e o rei na semana passada. E hoje nós vamos tratar um outro aspecto do reino de Deus no Novo Testamento, nas páginas da Bíblia. O reino e a lei. Como nós mencionamos algumas vezes aqui, o reino é formado por um território, por um povo, um soberano, e principalmente na mentalidade dos ouvintes de Jesus, ali no primeiro século de nossa era, um conjunto de leis que regia o relacionamento entre as pessoas e entre o povo e o soberano, o rei. No caso específico do povo judeu, que havia passado por uma experiência muito marcante no Êxodo, ao saírem do Egito, ao serem libertos por Deus, há um momento em que Deus formaliza a sua aliança como soberano e Israel, seu povo. A terra está prometida, Canaã, e Deus faz um convite a Moisés para que suba ao Monte Sinai e receba ali um conjunto de leis, os 10 mandamentos e outras leis religiosas, leis cívicas, para coordenar a vida de Israel a partir desse momento. E se espera de um povo que obedeça às leis desse povo. E Deus oferece ali. No Novo Testamento nós encontramos Jesus no início do seu ministério, apresentando à sua geração o reino de Deus. E é interessante algumas características similares entre aquele momento no Egito e o início do ministério de Jesus. Essa manhã a gente vai gastar um tempinho no Evangelho segundo Mateus, e a gente encontra no capítulo 5 um momento especial de Jesus e o seu reino, a apresentação do seu reino. Você conhece o capítulo 5 de Mateus como o Sermão da Montanha. Quem sabe o mais famoso sermão de Jesus, principalmente o trecho das bem-aventuranças. Mas o sermão de Jesus foi um sermão, obviamente, muito mais longo do que as bem-aventuranças. E no texto bíblico, o sermão de Jesus corresponde aos capítulos 5, 6 e 7. Todo esse trecho são momentos do sermão, ensinos que Jesus proferiu e que Mateus transcreve para que a gente tenha uma ideia de qual é a apresentação que Jesus faz a respeito do seu reino. E é interessante, muitos estudiosos do texto bíblico chamam o Monte das Bem-aventuranças, que ficava ali próximo do Mar da Galileia, a região norte do país onde Jesus inicia o seu ministério, costumam chamar esse Monte das Bem-aventuranças de o Sinai do Novo Testamento. Como um segundo Moisés, Jesus apresenta as leis àqueles que querem fazer parte de seu reino. Quais são os princípios deste reino? E interessante que Jesus utiliza, pelo menos aí no capítulo 5 de Mateus, 4 vezes a expressão, ouvistes o que foi dito aos antigos, relembrando aquilo que Moisés havia dado no Sinai e que Jesus ratificava agora no Monte das Bem-aventuranças. Novamente, ali está Deus, e Jesus apresenta as condições de participação do seu reino. O verso 1 do capítulo 5 diz que Jesus viu as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Essa era a atitude esperada de um mestre quando iniciava o seu momento de ensino. Os rabis se assentavam para começar a ensinar. E ali estavam reunidas as multidões, que param também para ouvir o ensino de Jesus. Na sequência, o verso 1 ainda diz que aproximaram-se dele os seus discípulos. Na apresentação que Lucas faz desse mesmo texto no capítulo 6, ele diz que antes de Jesus iniciar o sermão da montanha, ele havia tido um momento especial com os seus discípulos. Havia passado a noite em oração, buscando a direção de Deus, e no amanhecer daquele dia ele separa os 12. Jesus já havia feito o convite para segui-lo a cada um deles, e agora, de maneira formal,
ele unge os 12 para o ministério. Ali estavam as multidões, e Jesus separa 12 obreiros para ajudá-lo a lidar com a multidão, a ensinar e a servir a multidão. E agora que a multidão está ali, os seus discípulos também se assentam, Jesus olha para eles e começa a apresentar as condições de participação no seu reino. O que se espera daquele que faz parte do reino de Deus. Há algo interessante a respeito do Sermão da Montanha. Como todo pregador tem um esboço, uma sequência, eu tenho o meu aqui essa manhã, Jesus também tem uma linha que conduz todo o sermão. De que fala Jesus neste sermão no Evangelho de Mateus? Bem, o capítulo 5, e eu desafio você a ler estes 3 capítulos mais tarde na sua casa, no seu momento de devoção, com esta perspectiva, Jesus falando sobre o seu reino. No capítulo 5, o primeiro tópico do sermão de Jesus é sobre a perfeição de caráter como o objetivo da cidadania no reino de Deus. Todo o capítulo 5, Jesus apresenta o sermão nessa perspectiva, a perfeição de caráter como o objetivo daquele que é cidadão do reino de Deus. No capítulo 6, Jesus apresenta incentivos ao viver correto, como se formata uma cidadania exemplar, como as demais pessoas podem ver nos súditos do reino de Jesus, os princípios de seu reino, cidadania exemplar. E o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a terceira e última parte do sermão de Jesus, quais são os privilégios e as responsabilidades daquele que participa do reino de Jesus Cristo. Com essa perspectiva do reino, é muito mais fácil você entender o que Jesus está falando, qual o objetivo do seu sermão. Por exemplo, no capítulo 5, que fala sobre a perfeição de caráter, até o verso 12, do início do capítulo até o verso 12, Jesus está falando como se torna cidadão do seu reino. A seguir, dos versos 13 a 16, ele fala dos cidadãos como representantes vivos da lei do reino. Os versos 17 a 47, Jesus explicita o padrão de vida no reino. E o verso 48, ele conclui o capítulo 5, dizendo da perfeição alcançada, à semelhança do amor de Deus. E assim a gente entende um pouco melhor o Sermão da Montanha. Mas bem, Jesus está falando com uma audiência que já conhece a lei, são judeus, receberam lá no Sinai, na sua formação, foram expostos ao conteúdo da lei, tudo aquilo que Deus já, através de Moisés, havia orientado o povo. E a lei tem um papel importante na estrutura de um reino, na estrutura de um povo. Em termos práticos, me ajudem. Se alguém insistentemente transgride a lei, transgride a Constituição, o que deveria acontecer com essa pessoa em relação à sua participação naquele povo, naquela nação? O que acontece com alguém que insistentemente quebra, transgride ou rompe com os mandamentos da lei, de qualquer país? O que acontece com essa pessoa? Vai preso. Deveria. De determinada maneira, a lei prevê que aquele que não se adapta, aquele que não respeita os padrões de convivência, as obrigações que ele tem para com seu semelhante, com seu país, não tem condição de permanecer ligado. Teoricamente, quem vai preso vai para o cantinho do pensamento. É isso que deveria acontecer, né? Vai lá refletir sobre a sua participação na comunidade, né? E repense se você está disposto a viver como os demais vivem, respeitando os limites de cada um. A lei serviria para isso, para estabelecer esses limites, para organizar a vida. E Jesus, no Evangelho de Mateus, apresenta pelo menos 4 declarações que são impeditivos de alguém participar do reino, porque não se adapta, não encaixa naquilo que se espera do reino. E eu gostaria de, com você, essa manhã, refletir um pouquinho sobre cada uma dessas 4 declarações fortes de Jesus.
Porque a gente está acostumado a olhar no Novo Testamento Jesus convidando as pessoas para virem tomar parte do seu reino, para fazerem parte do seu reino. E num determinado momento, por causa dessa questão legal que Jesus apresenta, as expectativas em relação ao seu reino, Jesus se levanta e por 4 vezes diz: nestas condições, nesta situação, praticando estas coisas, vocês não podem participar do meu reino. A primeira delas, no capítulo 5, o verso 20, nós encontramos Jesus dizendo: por isso vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum. No original grego, uma dupla negativa. Uma ênfase fortíssima de que, sem chance, não vai participar do reino. Qual é a primeira característica, condição de que não participa do reino? Se a sua justiça não fizer o quê? Exceder a justiça de quem? O que isso diz para você? Se a sua justiça não exceder a dos fariseus, o que isso diz para você? Talvez você precise ouvir um pouquinho sobre quem eram os fariseus. Rapidamente, o judaísmo dos dias de Jesus não era uma religião integrada. Havia o que a gente poderia chamar de judaísmos. Como o cristianismo hoje não é uma só religião, nós temos diversas seitas, diversas denominações cristãs, e que entendem o cristianismo, apesar de uma linha única, mas com diferentes olhares para o cristianismo. E muitas vezes olhares que não convergem em determinados pontos. E o judaísmo dos dias de Jesus era assim. Havia vários partidos ou seitas judaicas, o cristianismo surge como uma delas. E os fariseus eram, nos dias de Jesus, a mais importante seita judaica na questão de prática do judaísmo. Eles surgiram no período intertestamentário, ali quando acaba o Antigo Testamento e antes de iniciar o Novo Testamento, há um período de aproximadamente 400 anos, vindo do exílio babilônico, de um castigo, de um juízo de Deus contra Israel por causa da sua infidelidade, um grupo de pessoas pensa: se é por causa de transgredirmos a lei de Deus que caímos nas mãos dos nossos inimigos, nós vamos começar um movimento de homens que decidiram morrer, mas não transgredir a lei. Nós vamos oferecer ao povo todo um exemplo de como se obedece às leis do nosso Deus. E os fariseus oferecem então um modelo de piedade, de santidade ao povo. Eles eram estritos na observância de todo o conjunto de leis de Israel. Era muito difícil você achar um erro na prática religiosa de um fariseu. A grande questão que Jesus está dizendo aqui é que o tipo de justiça que alguns fariseus caíam na tentação de apresentar para si não condizia com o reino. Jesus está falando aqui de mérito, de você dever ser aceito por Deus porque você merece. A gente vive numa cultura de meritocracia, não é? Se você se desempenha bem no seu trabalho, você merece uma promoção, merece oportunidades, merece ser recompensado. E essa mentalidade não é nova, não surgiu com o capitalismo. Dentro da religião há uma tentação muito grande de olharmos para Deus e falarmos a Ele: Senhor, olha aqui, olha como eu tenho sido fiel a Ti, olha como eu tenho feito as Tuas coisas. Eu não posso ter problemas, eu não posso enfrentar dificuldades, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me aceitar como Teu filho, porque eu faço a Tua vontade. O Senhor tem que. Essa atitude é uma atitude condenada por Jesus Cristo. Ali existe o conjunto de leis, é a expectativa de Deus, mas essa atitude para com a lei, de dizer, então eu vou cumprir a Tua lei e o Senhor está obrigado comigo, essa atitude Deus não reconhece.
porque o mérito humano não é suficiente para resolver o problema humano. Eu queria ilustrar isso para você de uma maneira, assim, um tanto quanto constrangedora, porque eu tenho que admitir uma falha minha. Por volta dos 14, 15 anos, como todo menino, a gente fica com aquele desejo enorme de dirigir o carro do pai. E eu observava tudo como meu pai fazia, como ele dava partida no carro, como engatavam as marchas, e observava tudo. E cheguei à conclusão um dia que eu tinha condição de dirigir o carro do meu pai. E um domingo à tarde, depois do almoço, tinha jogado bola de manhã, a lasanha pesou, meu pai foi dormir, eu falei, é agora. Fui até o quintal de casa, lavei o carro, deixei lindo, 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 limpinho, limpinho, limpinho. E falei, agora eu mereço dar uma voltinha nesse carro lindo. Peguei o carro e dei uma volta no quarteirão. Foi um susto enorme conseguir chegar de novo no mesmo lugar. As ruas pareciam estreitas demais. Os carros que vinham na minha direção contrária pareciam caminhões com o dobro do tamanho. E finalmente eu consegui chegar na frente de casa, subir a calçada onde eu tinha lavado o carro e fui parar no exato momento no exato lugar em que eu tinha pego o carro para o meu pai nem desconfiar que eu tinha saído com o carro. E como um motorista muito experiente, eu resolvi olhar para trás para ver o limite de onde o carro tinha que parar e não para frente. E esqueci de olhar a árvore que estava na frente do carro. Parei com o tranco, o solavanco, e desci orando, Senhor, que não tenha acontecido nada. E Deus não respondeu a minha oração. O farol do carro, o vidro tinha quebrado quando bateu com a árvore. E agora? Eu rapidamente peguei o meu equipamento de limpeza de carro, tirei os pedaços da árvore que ficaram ali, juntei os caquinhos de vidro para jogar fora, e o carro que estava agora limpinho, mas quebrado. E fui esperar meu pai acordar, torcendo para que quando ele visse o carro limpo, ele não se chateasse com o fato de eu ter quebrado o farol do carro. Você percebe como a mentalidade da lógica de mérito, às vezes prega peças na gente? E às vezes nós somos como esse garoto inocente, achando que aquilo que a gente fez de bom, eu podia lavar aquele carro até gastar. O farol não ia voltar ao normal. Aquilo que eu faço de certo não corrige aquilo que eu fiz de errado. Eu não tenho como negociar méritos com Deus e dizer, Senhor, eu mereço perdão ou eu mereço qualquer outra coisa de Ti porque eu fiz isso. Se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de maneira alguma entraremos no reino do céu. A única justiça suficiente para fazer parte do reino de Deus é a justiça que vem de Cristo Jesus. O que Ele fez, assim como o mecânico que consertou o carro, é a única forma de sermos perdoados e aceitos como parte do reino de Jesus Cristo. Segundo momento em que Jesus fala a respeito de impedimentos para participar do reino, capítulo 7 de Mateus, verso 21, Jesus diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Na primeira declaração, o primeiro impeditivo, Jesus está falando daqueles que praticam a lei e dizem, me receba porque eu pratico a lei. E num segundo momento, Jesus está falando de um outro impeditivo. Ele está falando daquele que o chama de Senhor, reconhece a Jesus como seu soberano, reconhece a existência do reino de Jesus, professa fazer parte e ter a cidadania do reino de Jesus. Mas quando se olha mais de perto para a vida dessa pessoa, Jesus diz, eu não o conheço, porque ele não faz aquilo que o meu Pai diz que tem que fazer. Jesus está olhando o outro lado da moeda. São aqueles que professam a fé, professam crer nas leis e nos princípios de Deus, mas simplesmente não vivem nenhum desses princípios. Não levam a sério a lei de Deus. Acham que o simples fato de chamar Jesus de Senhor lhes é suficiente. Jesus contou uma parábola sobre este ponto. Ele disse de um pai que foi ter uma conversa com 2 filhos. O primeiro, o mais velho, ele diz, filho, eu preciso de ajuda hoje no trabalho, você vem trabalhar comigo?
E o filho falou: pai, hoje de jeito nenhum, não vai dar. Não conta comigo, eu não vou. O pai foi e fez o mesmo pedido ao segundo filho. Filho, preciso de ajuda no trabalho, você vai trabalhar comigo? E o filho diz: pai, pode deixar, o senhor sabe que sempre pode contar comigo, eu vou estar lá com você. Pode ir indo, que eu já vou. E não foi. Nesse meio tempo, o mais velho, que havia negado o convite do pai, pensa melhor e diz: meu pai tem razão, se ele precisa de ajuda, devia estar lá, é o certo a fazer. Eu acho que eu vou atender o convite do meu pai. E foi trabalhar. Jesus pergunta à audiência: qual dos dois filhos cumpriu a vontade do pai? O que disse que não ia e foi? Ou o que disse que ia e não apareceu? A resposta é óbvia. Só dizer que sou cristão, só dizer que aceito a palavra de Deus como um livro de regra e prática para minha experiência de fé não é suficiente. Falar que sou cristão. Precisamos viver a cidadania do reino. Terceiro momento em que Jesus apresenta um impeditivo para participar do seu reino. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 3 e 4. Algumas páginas à frente, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Por que Jesus disse isso? Por causa da infantilidade dos discípulos. Passaram o evangelho inteiro discutindo entre si quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, quem era o maior dos 12. A quem Jesus ia conferir a maior honra no seu reino. E cada vez que eles estavam lá, e a briga era feia, discutiam feio, cada um tinha suas razões para ocupar o primeiro lugar e ser o primeiro ministro do reino de Jesus. E quando Jesus chegava perto, eles: não estamos conversando nada, Senhor, não estamos falando de nada aqui, está tudo bem, estamos seguindo o Senhor. E aí Jesus continuava andando, eles diminuíam o passo e continuava a briga toda ali atrás. Mas Jesus, que sabia de tudo, no primeiro momento em que cruzou uma criança no seu caminho, ele chamou os 12, olhou para eles e disse: quem não se converter e se tornar como essa criança. E Jesus aponta a qualidade, a característica de uma criança a que ele está se referindo. E não se tornar humilde como ela, não entrará no reino. Vocês estão querendo saber quem é o maior no meu reino? Se vocês não forem como essa criança, nem entrar vocês vão, quanto mais sentar no primeiro lugar. No meu reino, o menor é o maior. A lógica humana é desafiada no reino de Deus. A qualidade da humildade, do serviço, é necessária a qualquer um que queira fazer parte do reino de Deus. A maior lição de humildade que nós encontramos na Bíblia é a do próprio Jesus Cristo, lavando os pés dos seus discípulos e ordenando que os seus seguidores façam a mesma coisa em todo o tempo. Uma experiência que me impactou muito em relação ao lava-pés, a essa cerimônia bíblica de Jesus na última ceia, foi quando na faculdade de teologia, fazendo o estágio do último ano numa igreja no interior de São Paulo, uma igreja muito antiga, uma das primeiras igrejas do Brasil. Tivemos a ceia na igreja e à tarde, junto com o líder da igreja, eu fui visitar os idosos da igreja. Gente que já não tinha mais condição de vir à igreja, não participava mais da vida da igreja no templo. E nós fomos até as casas para oferecer a ceia e para fazer o lava-pés. E eu me lembro do impacto dessa cerimônia na minha experiência. Ali havia um senhor, a pele fina, frágil, enrugada, mas aqueles pés haviam trabalhado por Deus por mais de 50 anos. Hoje eles não eram mais úteis à igreja. Mas eu, como uma nova geração, disposto a servir a igreja, a servir as pessoas, estava ali ajoelhado aos pés daquele senhor, lavando os seus pés. Quando Jesus idealiza essa cerimônia como uma ilustração dessa disposição de serviço, ele está dizendo o seguinte: faça sem esperar nada em troca. Eu não ia ganhar moral nenhuma lavando os pés daquele senhor.
Ele não ia facilitar nada o meu estágio na igreja, nem a minha formatura. Ele não me oferecia nada. A única razão para estar ali é encontrar essa atitude de serviço. E saiba, isso é um desafio para cada um de nós. Todos nós temos esse desafio. Lutamos com o nosso orgulho todo o tempo. E Jesus diz, se você não aprender a ser humilde como essa criança, a criança depende dos pais em tantas coisas. Se não reconhecermos a nossa dependência de Deus, não temos como fazer parte do reino de Deus. Finalmente, o último impeditivo apresentado por Jesus. Mateus capítulo 23, o verso 13. Novamente, os fariseus. Jesus diz, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Talvez esse tenha sido o momento mais duro de Jesus com os fariseus e com essa atitude a que Jesus chama de hipocrisia. No capítulo 23, por 7 vezes, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Só um parênteses. Jesus não está condenando o judaísmo. Ele era um judeu praticante, mas ele condenava a hipocrisia da religião. E essa hipocrisia, não podemos dizer que o cristianismo está isento a ela. Podemos, à semelhança dos outros casos, professar fé, mas não vivermos a cidadania do reino. Os fariseus não entravam no reino e impediam os outros de entrar. Como é que isso acontece? Isso acontece quando eu adoto a atitude de tomar o lugar de Jesus Cristo. E quando olho para as pessoas, digo, eu estou aqui para salvar você, ouça o que eu tenho para te dizer a respeito da minha religião. E oferecemos um modelo errado, porque não somos Jesus Cristo. A atitude correta não é transformar-se a si mesmo, ou pretender transformar os outros como autoridade religiosa, mas é reconhecer que precisamos ser transformados por Jesus Cristo. Nossa única chance, a minha única chance de entrar e pertencer ao reino de Deus é admitirmos que precisamos ser transformados por Jesus Cristo. Em que estágio da sua transformação você está? O reino de Deus tem sido formado em você? A minha oração e o meu desafio a você hoje é que em nenhum momento você deixe de reconhecer a sua necessidade de Jesus Cristo para participar do seu reino. Se essa for a sua atitude constante, de humildade, de reconhecimento de que o reino é importante, você vai fazer parte do reino. Aprenda os valores do reino, viva os valores do reino, porque Jesus Cristo vive em você. Nós vamos mais uma vez cantar a oração que o Senhor deixou para nós. A orientação que Ele nos deixou de orarmos pela vinda do Seu reino, para que esse reino comece em nós. Faça essa oração como uma oração sincera a Deus. Senhor, me habilita a viver no Teu reino. Que nada na minha experiência se torne um impeditivo de participar no Seu reino. Cumpre a Tua lei na minha vida. Forma-me como um cidadão do Teu reino. É isso que está por detrás das palavras. Venha ao Teu reino. Nosso Pai, que Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido.
como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que encontra uma pérola de grande valor. Indo ele, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Certo dia um jovem veio para Jesus e disse: como é que eu faço para estar no reino? Eu já tenho guardado todos os mandamentos desde que eu era criança. O que me falta? Jesus, que conhecia toda a vida daquele rapaz, disse: tem uma coisa que te impede de entrar no reino. Tem uma coisa que está te impedindo. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e entra no reino. Aquele jovem simplesmente baixou a cabeça e foi embora, triste, porque era muito rico, porque tudo que ele tinha valia mais para ele do que o reino. Sabe o que nos impede de entrar no reino? É aquilo que é mais importante para a gente. Seja o meu orgulho, a minha vaidade, as minhas certezas ou as minhas faltas. Enquanto o reino não for mais precioso do que qualquer outra coisa para mim e para você, estamos impedidos de entrar no reino por nós mesmos. É uma escolha. 2 pratos da balança.
coloque tudo que é mais importante para você ali. E pergunte a Deus: alguma coisa aqui, Senhor, na minha vida, na minha experiência, me impede de entrar no Teu reino? Me ajuda a ver a beleza do Teu reino e abrir mão daquilo que parece importante para mim, mas é nada perto do Teu reino. Essa tem que ser a minha e a sua oração, cada dia, até que o reino nos receba. Bom Deus, essa manhã fomos confrontados com o legislador apresentando os princípios de seu reino e dizendo a cada um de nós qual é a vontade, o desejo, aquilo que vai nos fazer bem, expresso nas leis e mandamentos de seu reino. Mas nos trazendo também a advertência, Senhor, dos problemas que nós temos com a Tua lei, do excesso de confiança, ou da natureza velada com que desprezamos a Tua lei, apesar de professá-la com os nossos lábios. O Senhor conhece cada coração aqui, como conhecia o coração do jovem rico. Como é difícil alguém que tem qualquer tipo de riqueza nesta terra, não apenas as riquezas materiais, mas que lhes são mais valiosas do que o reino dos céus. Nos ajuda a perceber o valor do Teu reino e a orarmos com maior insistência: venha, Senhor, o Teu reino na minha vida, e que a Tua vontade, a Tua lei, os Teus princípios se façam aqui na terra como eles são válidos e cumpridos aí no céu. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus, o nosso soberano Rei. Amém. Deus abençoe você, que você vá com a paz e a certeza do reino de Deus batendo as suas portas. Que Deus abençoe você. Nos encontramos logo mais nas demais programações. Vá em paz.